Olha só, gente, semana passada a gente viu, por meio das perguntas a gente entrou um pouco mais naquela parte em que o anglicanismo vai parar, no mundo todo. Afinal de contas, uma igreja nacional que começa lá entre os celtas que vão se tornando ao longo dos tempos saxões e anglos, e isso vai dar um nome para aquela terra, né? Uma terra que é cristã, né? Misturada ali, tem o cristianismo, existe um paganismo, aí vem reis querendo implantar o paganismo de volta, outros querendo renovar os laços com Roma, né? Roma já estava sendo recebida mundialmente como a sede do cristianismo no mundo, né? Então tem todo esse movimento acontecendo, aí vem o movimento da reforma, e entra rei, sai rei, um rei quer voltar para Roma, outro rei quer fazer um cristianismo mais de via média, aí vem os caras rebeldes, toma lá, faz uma ditadura presbiteriana na nação, e aí ficam durante um tempo também, vem outro, até que a igreja se estabelece ali no século XVII, né, como uma igreja de via média, né, uma nação que não é mais absolutista, né, uma nação que tem um rei, mas tem um parlamento ali para poder regular as coisas. Enfim, a nação também aprendeu durante esse processo, ou vamos dizer assim, existe um movimento do evangelho no meio de uma história que é política, é social, é religiosa e principalmente cultural, né, que está sendo construída. A igreja, ela não é passiva em relação a isso, no sentido de que a igreja ela não é afetada por nada disso e ela não afeta nada disso. Pelo contrário, a igreja sempre foi afetada e sempre afetou os processos sociais e políticos que aconteceram ao longo da história, tá? É bobeira você achar que a igreja não tem nada a ver com aquilo ali, né? Existem tempos em que a igreja teve mais potencial de intrometer nas coisas do Estado, né? E outros em que ela teve menos esse potencial, tá? Boa noite, Mirelle. Chegou bem no início, viu? Começamos agora. Então, houve tempos em que a igreja teve mais potencial de não vou nem dizer intrometer, mas um potencial de intervir nas coisas, né? E o Estado também intervir na igreja. Então sempre rolou essa coisa, né? Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque os rumos da nossa história agora, do anglicanismo, como é que ele vai se espalhar pelo mundo, ele vai por meio de várias coisas. Por exemplo, lá em Atos, quando Jesus falou que eles seriam testemunhas em Jerusalém, em Samaria, Judéia, até os confins da terra, os discípulos queriam ficar restritos dentro do espaço de Israel e não ultrapassar aquelas barreiras. Talvez eles tivessem entendido assim: Jesus disse que nós seríamos testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, mas entre judeus que moram lá, não para os gentios, né? Os pagãos não, velho. Pô, pagão converter, a não ser que o pagão se torne, porque existia esse processo também, né, de conversão. O pagão se tornava judeu, aí ele era circuncidado, tinha todo um processo e ele podia entrar. A mulher, se quisesse entrar, só se o pai dela se convertesse ou se o marido dela se convertesse ao judaísmo e se tornasse parte do povo de Deus, né? Agora, em Cristo Jesus, isso é feito por meio do batismo, né? A mulher tem a sua responsabilidade de entrada e o homem também, cada um entra não dependendo do outro, né? A mulher não vem nas costas do marido ou do pai, né? Em Cristo essas coisas mudam, glória a Deus, beleza. Mas o que eu estou dizendo? Como é que o cristianismo vai se espalhando ali, né, no livro de Atos? O povo de Israel achava que era isso: nós vamos encontrar judeus dispersos pelo mundo até os confins da terra e vamos convertê-los, né, e vamos trazê-los para cá. Então os primeiros pecados da igreja ali são o racismo mesmo. Por exemplo, tinha judias que eram helênicas, né, judias gregas. O que é isso? Era de família judaica e tudo mais, mas nasceu nas regiões ali e tal, do mundo helenizado e tudo mais. Tinha uma cultura grega, mas era judia. E tinha as judias
israelitas, né, de nascimento e tal, nasceu ali dentro da nação e tal, viveu aquela cultura ali a vida toda. Na hora da distribuição, todo mundo dava, né, vendia suas posses, entregava aos pés dos apóstolos. Na hora da distribuição, as viúvas gregas estavam sendo esquecidas e só as israelitas mesmo, oficial, estava sendo beneficiada ali. Então é até necessário, né, fazer um concílio e trazer a ordem dos diáconos para poder ajudar os apóstolos a cuidar de todo mundo com equidade. Ou seja, o movimento de Jesus dentro do coração deles já falou, olha, não pode ter essa distinção de pessoas. Depois vem sobre Pedro. Pedro desce lá numa visão tripla, né? Desce lá um lençol cheio de animais imundos e tal, e Pedro fala, meu Deus, a voz de Deus diz, mata e come. Ele, não, eu nunca comi algo imundo, comum. Fala, pô, não torne imundo aquilo que eu purifiquei. Aí Pedro fica meio sem entender aquela visão, de repente Deus leva ele para um lugar onde tinha um cara que era pagão, né? E ele era de outra nação, prosélito, se eu não me engano, né? O Cornélio. E chega lá e começa a pregar para esse cara e a família dele toda converte. Detalhe, ele era prosélito, ou seja, ele era pagão convertido ao judaísmo. Mas a família dele não, o povão em volta, os servos, o pessoal que estava lá, não era. Então de repente esse povo recebe o Espírito Santo. E aí a cabecinha de Pedro, caraca, mano, Deus está enviando o Espírito sobre gente pagã, né? E isso vai se espalhando, né? Filipe sai dali para Samaria. Mas por que essas coisas vão acontecendo? Não é por vontade humana. Se depender da vontade humana, estava todo mundo em Jerusalém. Aí Deus começa a promover perseguição através da morte de Estevão. Estevão morre apedrejado, e aí começa uma grande perseguição em cima da igreja. E só por causa dessa perseguição que a igreja começa a se espalhar para a Judéia, Samaria, e vai se espalhando até os confins da terra. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A igreja precisa desses processos culturais, sociais e políticos para poder se espalhar, muitas vezes. Por quê? Porque é comum, a gente pode, por exemplo, estar aqui agora cuidando de um projeto que a gente acha maravilhoso, uma estação, e de repente Deus está a fim de furar a bolha, igual rolou lá na Âncora, né? Tá lá Eric, Pedro, dois líderes, né? O Eric mais loucão, assim, todo underground, o Pedro um pouco mais da cultura, né, do crossfit e tal, conhece mais essa galera assim, e o Eric mais a galera do underground, povão, urbano. Os dois fizeram um casamento perfeito, a igreja estava linda, estava tudo perfeito, e de repente Deus falou, cara, não dá, né? Aí vem alguém, intervém e fala, ó, Pedro vai plantar uma igreja, escolhe gente aí para acompanhar Pedro, ele vai para outro lugar plantar outra igreja, que essa igreja vai frutificar lá onde tiver, né? E deram o nome de Trindade. E a Âncora vai permanecer aqui. Na época teve problema financeiro, teve problema de tudo quanto é tipo, gente que foi, não ficou confortável. E aí de repente hoje nós temos duas igrejas em crescimento, maravilhosas, dentro de Vitória. Então a igreja cresce a partir de intervenções, de mudanças, sabe, de visão missionária também. Tá bom? E problemas políticos que foram acontecendo. Por exemplo, a Inglaterra tinha a Inglaterra era tão contra, né, o Sacro Império Romano Germânico, e contra o Papa, por aquela coisa de intervir nas outras nações e tal. Na verdade não é por causa das outras nações, era por causa da Inglaterra. Por quê? Quando a Inglaterra começa a crescer independente desse Sacro Império, independente do Papa, eles começam a lançar os seus tentáculos no mundo também, né? Começam a colonizar outras terras, vai colonizar a América do Norte, vai colonizar a África do Sul e vários lugares na África. Quem conhece o mapa da África sabe que lá é tudo retinho, né? Não é porque eles são organizados, não, é porque os caras chegaram, mano, obrigado, velho, você vai receber um galardão de profeta. Maravilha. Não é porque o pessoal é organizadinho, não. É porque um monte de caras
iluminados, branquinhos e tudo mais, achou que eles podiam dividir aquelas terras do jeito que isso parecesse melhor, porque eles eram os donos daquela terra, eles tinham tomado aquilo ali. Então eles vão traçando na régua mesmo, né? E você vê, e pior, né? Fizeram um monte de tribos que não podiam estar juntas dentro de uma mesma administração ficar, e provocou um monte de guerra civil na África por causa de caneta e papel na mão de um filho do cão lá do outro lado do mundo, né? E que talvez fosse até cristão, né? E mal fazia ideia da cagada que ele estava fazendo ali. Tá dando para entender? E nesses negócios, pô, tá não sei o que, tá Inglaterra, e tem que ir o evangelho de Jesus ali no meio. E cara, enviavam-se pastores, enviavam-se missionários, né? E eles chegavam e a palavra chegava ali no meio. Aí você fica assim, velho, essa palavra tem que ser cortada ali porque não, né, não chegou da forma certa. Qual é a forma certa de chegar? A palavra vem, cara, a partir desses processos políticos, sociais, né? Muitas vezes injustos que estão acontecendo ali, mas apesar disso o evangelho está chegando e está entrando. Tá dando para entender? Então isso chegou na África, chegou na Oceania, né? Que é uma grande colônia inglesa, onde hoje é a Austrália, né? Nova Zelândia, Japão, até o Japão, né? Tem igreja anglicana, né? A Santa Igreja do Japão, que é uma igreja cristã, ela não é católico-romana, ela é anglicana, né? E chegou por tudo quanto é canto do mundo, né? Beleza. Chegou como igreja anglicana, só que aos poucos essas nações vão entrando num processo de educação, conscientização e tudo mais, e vão se tornando independentes. Algumas, a independência é muito recente, né? Por exemplo, na África, em muitos países, cuja independência foi ser conquistada lá para a década de novo, para o final do século XX, cara. É coisa muito recente. Matanças e guerras civis muito recentes. O tal do apartheid aconteceu, é recente, né? Não é uma coisa de milhares de anos atrás, não. Tem foto, tem filmagem, já é coisa moderna, né, que aconteceu e tudo mais. Mas enfim, esse pessoal foi se tornando independente. Nesse processo de independência, muitas vezes assim, aversivo à Inglaterra. Por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos, né, há muitos anos atrás, século XVIII, quando estava surgindo na igreja protestante o fenômeno chamado evangelicalismo, né? Os caras eram completamente aversivos à coroa inglesa, eram completamente aversivos à Inglaterra, e tudo que tinha a ver com ângulo, para eles era opressão. Então o que eles fizeram? Não queremos nome de anglicano aqui, velho. Nós somos a igreja protestante dos Estados Unidos, da América. Estamos dando um novo nome para essa nação. Isso aqui não é mais a Nova Inglaterra, isso aqui é os Estados Unidos, né? Ou seja, isso aqui vai ser uma república, cada estado independente e tal, não sei o que. Nós vamos ter uma união desses estados. E a igreja desse estado é a PCUSA, né? Protestant Church of United States of America, né? Aí, beleza, criou lá a igreja protestante dos Estados Unidos. Ainda não tinha um bispo americano, tinha um bispo inglês, né? O mesmo tinha acontecido na Escócia, que também se tornou independente da Inglaterra. A Escócia teve um bispo escocês antes dos Estados Unidos ter um bispo americano, tá? E aí, um bispo, não sei se eu falei isso na semana passada, mas existe um lance de sucessão apostólica dentro da igreja anglicana, né? Para um bispo ser eleito, ele precisa de 3 outros bispos para poder sagrá-lo, né? Com sucessão apostólica. Então, para esse bispo da Escócia ser aceito, ele só precisava de mais uns 2 para poder ir lá e sagrar um nos Estados Unidos. E assim ele faz. Leva alguns favoráveis e sagra um bispo nos Estados Unidos. Temos 2 igrejas anglicanas, ou anglicanas assim, ligadas a essa mesma igreja, mas sem o nome anglo no nome, mas que fazem parte da mesma igreja, da mesma família de igrejas, tá? Da mesma tradição, e sem uma submissão, como é que fala? Igual a igreja católica tem com o Papa, fraga. O Papa falou, a igreja católica aceita, ponto final.
Mas na igreja da Inglaterra não é assim, na igreja anglicana não é assim, né? Com o tempo começa a surgir nos Estados Unidos, começa a surgir na África, começa a surgir na Nova Zelândia, tudo quanto é canto, e cria-se a necessidade de criar um nome que abarque essas igrejas, porque todas elas tinham como referência o arcebispo de Cantuária, ou seja, vocês lembram, né, do que é um bispo e tal? O arcebispo que cuida de toda aquela região da Cantuária, ele virou uma referência para as igrejas anglicanas no mundo. Então todos eles tinham referência com o arcebispo de Cantuária. Ele dava, digamos, as diretrizes teológicas, né, e litúrgicas. O livro de oração comum que cada lugar ia criando era baseado no livro de oração comum da Inglaterra, de 1611. Não, 1611 é a Bíblia King James. Tem a outra lá, a data lá do livro de oração comum. Era sempre baseado nessa versão do livro de oração comum, tá? Então, nós vamos ver um pouco para frente o que é um livro de oração comum, mas basicamente é o que vai dirigir a liturgia, a fé, praticamente tudo dentro da igreja anglicana, né? É a nossa oração, é o jeito que a gente ora, é o jeito que a gente crê, né? Então, isso vai parar nos Estados Unidos, sem esse nome, mas dentro da mesma família. Nos Estados Unidos, isso vai ter um fervor um pouco maior, porque começou um fenômeno que não existia antes, que é o evangelicalismo. A gente fala assim, evangélico, protestante, é tudo igual. Não necessariamente. Evangelicalismo ou evangélico é um nome que vai surgir na Inglaterra, inclusive, para poder denominar uma turma que estava com um fervor um pouco diferente, que era tipo assim, a gente tem que evangelizar. A igreja se tornou muito engessada nas suas tradições, né? E a gente tem que ser uma igreja para fora, uma igreja que evangeliza. Cadê o fervor missionário de Calvino, né? Cadê o fervor evangélico de Lutero? Cadê aquela... Então os caras estavam buscando o fervor, a emoção. As músicas tinham que ser definidas eram definidas a partir de pautas da Idade Média, né? Então os evangélicos, né, começaram a inovar nesse sentido, a colocar músicas de conversão, né? Inclusive uma marca do evangelicalismo é uma coisa que chama conversionismo, né? Ou seja, como assim conversionismo? Que dia que você aceitou Jesus? Que dia que você se converteu? O conversionismo ele é ligado também a uma coisa chamada ativismo. Ativismo, sim. Todo cristão evangélico ele é ativista, ou seja, ele é um cara que é cristão aqui dentro e lá fora também. E ele evangeliza, e ele faz as coisas por causa da sua fé. Não é desligado disso. O católico e o protestante tradicional, ele tem uma pegada que é comunitária. Eu fui batizado. Você é cristão? Sou. Que dia que você converteu? Converteu? Como assim? Eu sou cristão, eu fui batizado. Tá, mas que dia que você converteu? Isso é uma conversa entre um evangélico e um católico. Ou entre um evangélico e um protestante da raiz ali, da gema, né? Porque ele não tem o dia da conversão, ele tem o dia que ele foi batizado, ponto. Fraga. Se eu me converti adulto, aí já é outra história, né? Eu fui lá, aceitei Jesus e tal, porque eu era pagão, eu era de outro mundo, né? Mas normalmente, todo mundo aqui é batizado quando é criança. Tá entendendo? Então, o evangelicalismo, ele puxa isso naquela época, em que estava bombando lá nos Estados Unidos, né? Um cara desse tempo é o John Wesley, que é um anglicano, todo mundo acha que ele era metodista, né? Mas não, ele era um anglicano que estava pregando aquele fervor, uma marca do evangelicalismo, né? Além do conversionismo e do ativismo, era esse ímpeto evangelístico. Nós precisamos contar isso para o mundo, né? E dentro da igreja protestante inglesa, né, que é o anglicanismo, a igreja anglicana naquele tempo, o pessoal não gostou. E ele era um pastor, velho. Então tá, se não gosta do que eu prego aqui, minha paróquia é o mundo. Essa é a frase de John Wesley, né? Minha paróquia é o mundo, eu vou sair por aí e vou pregar. E ele é conhecido como um cara que vai botar um púlpito na rua e vai pregar na rua pra galera ouvir.
e ele vai convertendo um monte de gente, né? E é interessante, né, porque, olha só, na época do John Wesley ele era um anglicano e não era um calvinista. Ele era criticado por caras reformados, tipo Whitefield, se eu não me engano, da mesma época dele, criticava ele, porque ele era um tipo de arminiano, alguma coisa assim, né, que falava que as pessoas tinham que se arrepender e tal. Falou, pô, mas é destinado à salvação. Até tinha aquela discussão assim, e o cara tá lá pregando. Os dois pregavam, na verdade, todos os dois estavam convocando a Inglaterra ao arrependimento, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Tem algumas marcas desse movimento que vão ter todo o impacto no motivo do anglicanismo ter chegado no Brasil, tá? Outra marca, por exemplo, biblicismo. O protestante raiz e o católico raiz, o ortodoxo raiz, para ele não vai ter tanta diferença entre a Sagrada Escritura, embora ela seja sim a fonte da tradição. Não tem muita diferença entre a tradição e a Bíblia. Isso é normal. Para o evangélico, tudo precisa estar baseado na Bíblia. Então a gente é centrado na Bíblia. Nossa, gente. Os termos são em inglês para o cara que faz o estudo, né, sobre o evangelicalismo. É o biblicismo, né? Biblicismo. Então eles estão o tempo todo centrados. Olha, a Bíblia diz em tal lugar, assim está escrito, né? Para um católico é tipo assim, não, que legal que está escrito e tal. Mas bastaria você dizer que o padre disse isso, tá bom, né? Ou que um fulano de tal disse isso há algum tempo. Não, mas isso está na Bíblia. Porque pra gente é importante esse negócio de estar na Bíblia, sabe? Outra coisa, cruzcentrismo. O cara que viajou o Brasil nesse tempo, ele falou assim, cara, é um anglicano inclusive, viajou o Brasil e falou, cara, existe muita cruz no Brasil, mas quem vai ser o ditoso missionário que vai trazer para eles o evangelho da cruz? Ou seja, é um evangélico com fervor evangélico no coração, querendo pregar o evangelho, dizendo, olha, essa cultura cristã, ela é cristã entre aspas, tem cruz para todo lado, mas esse povo é supersticioso, esse povo não sabe nada sobre o evangelho. Se você perguntar quem foi que morreu na cruz para me salvar, ele vai falar que foi a égua de São Antônio. Tipo, eu estou falando isso baseado numa coisa que perguntaram mesmo uma vez. Lá foi a égua. Sério. Por quê? Qual que é a sua religião? Sou católico, Mas quem morreu na cruz para te salvar? Sei lá, cara. Era nesse nível. Então, assim, o fervor missionário desses caras era: nós precisamos que a igreja tenha consciência do evangelho, conheça a palavra, porque ser cristão de cultura não faz sentido, ou pelo menos é uma igreja que não tem a missão pulsando nas suas veias. Como é que essa igreja vai ser luz para o mundo, sal da terra, né? Então, beleza, vem com esse fervor evangélico estourando no mundo. Começa um tal de um seminário da Virgínia nos Estados Unidos, que estoura assim, anglicanos com fervor missionário naquele lugar. Eles vão chegar aqui no final do século XIX, querendo plantar igrejas anglicanas a partir do sul do Brasil para poder espalhar pelo Brasil todo. Mas a igreja anglicana não foi a primeira igreja que chegou, além da católica, que chegou aqui no Brasil? Sim, mas a gente precisa entender isso. O rei Dom João VI, foi o sexto mesmo que veio de Portugal para cá, né? Ele tinha laços com a coroa inglesa, de dever tudo, né? Pra ele. Sempre assim, tenho relações aí e tal. Aí a coroa inglesa falou: eu sei que vocês proíbem lá nas terras do Brasil a existência de outras igrejas que não sejam a católica. Você sabe que está bombando o protestantismo por aqui. Nós vamos enviar pessoas para trabalhar lá nas minas, para poder extrair diamante, ouro e tal, não sei o quê. O combinado que eu vou ter com você eu quero uma exceção para que eu possa colocar a igreja anglicana lá. Aí teve a contraproposta. Beleza, pode ser um anglicanismo só para inglês ver? Pode. Aí veio a igreja anglicana para cá, só para ingleses mesmo, assim. Era proibido
o proselitismo, né, esse ato de pregar para as pessoas, trazer as pessoas para a igreja anglicana era errado de acordo com a lei brasileira. Então, era um anglicanismo para quem trabalhava nas minas. Por isso que você tem uma igreja anglicana muito antiga aqui em Nova Lima, porque é um lugar de extração, um lugar que tinha ingleses trabalhando, né? Em Minas Gerais, de modo geral, tinha muita coisa assim, né? Extração de ouro, de minério, de não sei o que e tal, e tinha muito inglês trabalhando. Inclusive o nosso ISO, ele não é desproposital, a gente não inventou isso do nada. Era o povo aqui falando com os senhores ingleses mesmo. Sempre tinha um why. Para questionar o senhor por causa disso, daquilo, né? E o sir vem de senhor mesmo, sir. Então o why sir vem disso aí. Nós mineiros somos muito marcados pela presença dos ingleses aqui. Essa igreja, cara, dessa para o mesmo governo, né? Mas ela anterior a essa missão da Virgínia, com mais fervor e tal, que era só para a igreja. É anterior. E hoje ela é da IAB? Hoje é da IAB. Isso mesmo. A maior parte dessas igrejas que vieram naquela época, todas pertencem hoje à Episcopal Anglicana do Brasil, que é aquele negócio que a gente tinha conversado semana passada, né? Aí elas vão chegando. Tem uma no Rio de Janeiro, que é a primeira igreja com formato de igreja, porque quando chegou aqui no Brasil era proibido igrejas protestantes terem formato de igreja, tá? Foi assim, no meio do século XIX se abriu para outras igrejas chegarem. É permitido, vamos fazer uma abertura religiosa, mas os pastores não podem ter roupa de pastor e as igrejas não podem ter formato de igreja. Então, mas é uma cultura de mais de 100 anos, então difícil romper com isso, porque agora nós criamos uma cultura de igrejas quadradas, sem arte e sem vestes pastorais, sem nada lá dentro, né? De igrejas feias. Que a ideia é que dá para entender assim, o porquê que as igrejas evangélicas são completamente... Porque existe uma tradição católica que impôs isso para a gente quando a gente chegou aqui, né? Quando os protestantes chegaram no Brasil, foi proibido essas igrejas. Mas a igreja anglicana podia. Então, em 1810 já tem um castelinho, uma paróquiazinha linda lá na capital do Brasil, né? Na época que era o Rio de Janeiro. Aí você vai ter outra em Nova Lima, outra... Aqui próximo também teve um cara que veio procurar a gente um tempo atrás para poder fazer um negócio informativo e tal. Um jornalista queria que a gente fosse lá ver as ruínas de uma igreja muito antiga que tem aqui em Minas, pertinho da gente, e a gente não sabia. Falei, não, que doido e tal. Aí ele foi e mandou os trabalhos dele pra gente ler, a gente disponibilizou aí. Muito massa isso, tem igrejinhas para todo lado. Só que igrejas que evangelizassem, né, a luterana também chegou há muito tempo atrás, pouco depois da igreja anglicana, mas só para alemães que estavam imigrantes aqui, né? Quando foi que as igrejas protestantes começaram a evangelizar, no sentido assim, de evangelizar os brasileiros? Foi a partir de 1864, se eu não me engano. Os primeiros que vão começar a fazer isso são os congregacionais, lá da igreja do Lima, né? O Lima que falou aqui semana passada que ele era congregacional. Eles são os primeiros que vão chegar evangelizando os brasileiros. Igreja congregacional. Sai de dentro da igreja da Inglaterra também. A presbiteriana vai sair de lá também. Hã? Porque não podia, né? Eles foram só assim, permissão mesmo. Não, acho que nessa época começou a ter uma abertura política, assim, de permissão que católicos se tornassem protestantes. Então, assim, a estratégia dos caras era abrir uma igreja protestante do lado da igreja católica para poder chamar os fiéis para lá, porque foi permitido. Só que, teve uma abertura política. Isso não significa que os pastores não eram alvo de lendas urbanas bizarras. Você pegar os jornais do século XIX é muito engraçado de se ler, né? Coisas assim, fofocas bizarras assim, sendo jogadas no jornal. Aí os pastores vinham e rebatiam aquilo também, né? Por quê? Aqui no Brasil era assim, os católicos eram hiperconservadores. Os protestantes, eles estavam trazendo as novas ideias do capeta, vindo lá dos Estados Unidos, né?
Então eles eram os liberais. E eles vinham mesmo, falaram, nós somos liberais, nós somos das novas ideias. Né? Liberal nessa época não significava necessariamente capitalista e tal, mas era. Né? Estou vindo dos Estados Unidos trazendo a ideia do liberalismo, porque o Brasil é muito conservador. A gente precisa romper nossas ideias econômicas e tudo mais. Nós somos muito fechados aqui, né, na agropecuária e tal, a gente tem que romper essa parada. Olha só uma coisa que os protestantes trazem para cá. Educação mista. Não existia, né, a educação era meninas com meninas, meninos com meninos, tudo separado e tal. Aí vem os colégios batistas inovar isso aqui no Brasil. Ó, nós estamos com uma ideia nova de ensino, podem ficar tranquilos, os meninos vão estudar junto com os meninos, ninguém vai sair grávido, pode ficar de boa. E eles fizeram e deu certo. Eu falei, cara, que ideia nova é essa e tal. Aí os colégios protestantes começam a bombar no Brasil no final do século XIX para frente. Estudar em colégio protestante era coisa de gente do status e tudo mais. Então você vai crescendo o número de pessoas protestantes, né? Principalmente presbiteriano, né? Vai surgir algum tempo depois a Mackenzie, né? Em São Paulo, vai surgir colégio batista, vai surgir, enfim, N colégios. A estratégia dos protestantes que vieram para cá com fervor missionário era sempre essa. Eles vinham projetando no barco uma escola acoplada com uma igreja e de preferência ficando bem pertinho da paróquia católica, que aí o pessoal já indo caminhar para a paróquia ia para a igreja, né? Ou passava lá em frente e ouvia o evangelho. Essa era a estratégia dos caras, tá? Eu sei que hoje parece bonitinho, porque a igreja católica também foi se reformando dentro desse movimento, tá? Teve uma reformazinha, não é de ontem que, sei lá, você encontra católicos, se você conversa com ele sabe tudo da fé católica, sabe tudo do catecismo. Isso é novo. A igreja católica não tinha isso não, tá? Os fiéis católicos eram tipo assim, não, eu sou daquela paróquia ali. E Jesus? Ah, sei lá quem é Jesus, cara. Eu sei que eu sou dali da paróquia e eu estou comendo o corpo de Cristo ali e tal, e é isso que importa. Hoje em dia você tem uma relação um pouco diferente com a fé católica, porque foi percebido isso também, né? O Papa João Paulo II, se eu não me engano, veio para cá e falou, gente, nós estamos perdendo muita gente para os protestantes, porque existe ali uma fé consciente, né? Trabalhei muito isso no mestrado, falando um pouco sobre como que a forma de proselitismo protestante, proselitismo é essa coisa de evangelizar o outro, né? Ela é por meio da escrita. Como é que isso bombou assim na Europa, e por causa desse jeito de vivenciar a fé, porque a escrita para nós, ela é mais do que carregar coisas, não, a escrita e a leitura para nós, ela é parte do culto. Você não é protestante se você não lê, é tipo isso, você precisa ler a Bíblia, interpretar, repetir, e a Bíblia faz parte do culto, tem um momento das leituras e todo mundo tem que ler junto, cada um tem que ter sua Bíblia. Para começar, que igreja é essa? A igreja católica não tinha essa coisa de cada um tem que ter sua Bíblia. Então, os historiadores já tradicionais e os mais novos também vão dizer a mesmíssima coisa. No século XIX você tem uma Europa completamente dividida, né? E claramente assim, uma Europa educada, alfabetizada, enfim, com índices de educação, de igualdade, enfim, tudo lá em cima para a Europa do Norte, onde o protestantismo alastrou. E no Sul, isso tipo assim, você tem lugares em que teve sucesso e outros em que não teve, fraga. Então, o efeito do protestantismo assim, na Europa e nos outros países do mundo é muito claro, tá? Mas, enfim, por esse detalhe, não estou nem falando isso para dizer que o protestantismo é melhor ou pior, não, tá? Mas, enfim, finalzinho do século XIX, esses caras do seminário da Virgínia vêm para cá animados a pregar o evangelho para os brasileiros. Falou, a seara é grande e os cearenses são poucos, né? Tipo assim, aí nós vamos lá para o sul. Aí eles vão começar lá em Porto Alegre, se eu não me engano, né? As primeiras igrejas, as primeiras missões, né? Aí o primeiro bispo vai ser ordenado, não é brasileiro. Aí com muito custo depois vai ser ordenado um bispo brasileiro. E isso vai se espalhando, até
chegar na década de 70, vai começar a diocese do Recife, que era chamado na época de setentrional, não sei por que tinha essa ideia e tal, e vai para lá o bispo Sherry, isso mesmo. 70, 1970. 1970. Eu falo assim, porque esse período, né, do final do século XIX vai surgindo diocese atrás de diocese, vai passando. Anos 20, anos 30, tudo, a igreja anglicana já estava ali montando igreja. Só que Augusto Nicodemos, ele fala uma coisa muito massa, né? Por que as igrejas presbiterianas são tão poucas e as pentecostais são gigantes? Mas ele está muito por isso. Enquanto a igreja anglicana demora anos para criar uma paróquiazinha, tem todo um processo burocrático para poder ordenar uma pessoa, para poder criar uma missão, reconhecê-la com status de paróquia e tal. O pentecostal, aceito, mano. O pentecostal já recebeu o cara aqui semana passada, semana que vem falou: você tem dom de missionário, cara, eu acho que você tem que pregar esse evangelho por aí e tal, não sei o que, vem cá, vou te ungir. E aí unge o cara, já bota ele para poder tomar conta de uma congregação, a congregação cresce e aí ele vai bombando. Isso é bom por um lado, porque você tem um avanço mais rápido, só que você tem um potencial de heresias e de problemas eclesiásticos seríssimos também, né? Riscos de escândalos e tudo mais. O cuidado. A igreja precisa avançar com cuidado, né? É claro que muitas vezes o processo burocrático ele enrijece demais. Então o que a nossa igreja, a anglicana no Brasil, faz? Ela deixa as pessoas fazerem igreja. Por exemplo, se fosse depender do processo burocrático, eu só começaria essa igreja em 2018. Mas o bispo viu na gente aquele fervor missionário, aquele ânimo de fazer, e falou: velho, faz igreja. A gente vai reconhecer, olha, tem uma paróquia anglicana ali, tem uma igreja anglicana ali, né? A princípio se chama missão, né? Um ponto missionário. A gente começa como ponto missionário, começa a ter culto, começa a ter arrecadação, dízimo e oferta, aquela coisa toda, e continua sendo uma missãozinha. Até o ser ordenado e tal, recebido. O que ele faz? Ele reconhece um chamado pastoral de alguém que já tem. Então, se você já está exercendo um chamado pastoral, já está fazendo, o que o bispo vai fazer é só reconhecer isso. Ó, estou te ordenando para um chamado que já é reconhecido na sua comunidade e por todos nós, né? Muita gente quer ser ordenado antes de trabalhar. Hoje tem gente que liga. A gente recebe ligação de quanto é canto. E o meu antigo pastor, ele recebia ligação direto perguntando assim: como é que eu faço para virar um reverendo anglicano? Assim, cara, você tem uma igreja? Não, só queria ser um reverendo anglicano, eu queria ter um colarinho, tirar foto de colarinho, é muito bonito, né? Mal sabe ele o significado do colarinho, né? Qual é o significado do colarinho? É uma coleira mesmo, tipo assim, ó, você... É uma coleira da igreja, né? Deus está te usando ali, você é servo da igreja. Essa é a ideia, cara. O propósito é esse. Que inclusive, né, uma curiosidade, nós protestantes inventamos o colarinho clerical, não foram os católicos. Foram os presbiterianos que inventaram, inclusive. E outro dia eu vi um padre falando: os protestantes que criaram, mas faz muito mais sentido para nós católicos usarmos. Porque nós é que somos servos da igreja. Eu até adivinha quem foi que falou. Ai, Jesus. Mas enfim, foi crescendo esse negócio. Ao longo dos anos, gente, tudo que havia de fervor missionário, aos poucos começa a ser contaminado mesmo por aquela teologia liberal mesmo. Liberal agora não mais no sentido liberal econômico, né, como os primeiros pastores que iam chegando aqui, mas um liberalismo teológico mesmo, do nível de relativizar até a ressurreição de Jesus. Tanto faz se Jesus ressuscitou ou não, o importante é o que nós fazemos como igreja, né? O importante são os amigos que fazemos ao longo do caminho. A gente
fala zoando, mas isso, cara, afetou de modo pesado, assim, a igreja anglicana no Brasil. E aí ficamos igual a Inglaterra estava, né, há pouco tempo atrás. Está ainda, né, no final das contas. É tipo assim, numa mesma igreja existem pastores que acreditam em Jesus e outros que não, né? Teve casos assim de ser convidado para a salinha pastoral, e chegava lá, tinha uma estatuazinha do Exu lá. Cara, que é isso? Cara, isso aqui é lindo, cara, isso é cultura brasileira, isso aí é meu santo de devoção, coisas do tipo, sabe? Aí você fica, cara, o que você é? Você é cristão mesmo? Sou cristão, cara, você duvida que eu sou cristão? E aí, quando você vai conversar, assim, é um problema assim, de pragmatismo, né? Falar, o importante é o que se faz, não é o que se crê de verdade, né? Aquilo que está no seu coração. O problema é que isso vai ter efeitos no seu discipulado, na forma como você guia a sua comunidade, né? Nas diretrizes que vão sendo tomadas, né? E os efeitos vão sendo conhecidos aí no Brasil. O nosso bispo Robson Cavalcante foi ordenado depois do Sherrill, né? E o Sherrill era um cara assim, com um fervor missionário muito grande também, era um cara evangélico, fundou aquela diocese. Diocese, lembrando, né, é uma administração de cidade, mas não restrita à cidade, ela lidera outras cidades, né? Então, o bispo Robson assume essa igreja, se eu não me engano, na década de 80, eu não me lembro bem. Eu sei que ele começa a liderar e tal, e ele vê coisas bizarras acontecendo. Do nível, cara, e ele era um cara muito impetuoso, né? Ele era evangélico, mas ao mesmo tempo um cara teologicamente muito centrado, né? E fazia muita raiva em vários pastores no Brasil, por exemplo, Jaime Kemp. Quem já leu livros do Jaime Kemp? Jaime Kemp fala muito sobre sexualidade, né? Sobre namoro, noivado, casamento e sexo. O Robson Cavalcante, digamos, ele era um pouco mais ousado para falar sobre esse assunto. Então ele falava uma bênção chamada sexo, tacava lá para todo mundo ler, e o povo ficava louco, porque eles eram um pouco mais conservadores. E ele era um cientista político, ele era um cara de uma teologia muito vasta, assim, não era minha teologia é do fulano de tal, eu sigo a linha tal. Não, ele tinha isso, né? Então assim, fazia raiva em algumas pessoas. E as pessoas supunham que ele pudesse ser um liberal, né? E aí tinha uns pregadores que chegavam para pregar nas igrejas do Recife. Já chegou vezes, né, eu ouvi histórias dele pegando o cajado de bispo dele, chegou na porta da igreja, bateu, enquanto eu for bispo de Recife, você não prega aqui nessa igreja. É isso. Aqui não. Você sai com as suas heresias para lá. Por quê? Era cara da igreja anglicana, mas aqui não, né, de jeito nenhum. E assim, que a igreja tinha problemas, isso era fato, né? O Dom Paulo Garcia saiu dessa igreja antes do Robson Cavalcante ser expulso, né? Ele saiu, viu um monte de problema relacionado ao liberalismo teológico e tal, saiu, fundou uma das grandes igrejas que existe lá no Recife, que é a igreja do nosso amigo Marcondes, né? Que é a igreja episcopal carismática. Por causa dos carismas, cara, eles odiavam carismas. Ele manifestou algum carisma, cara, que pentecostal, associava com coisa ruim. Cara, isso é inclusive um preconceito gigante, né? Tudo que soa como pentecostalismo é associado a uma cultura pobre, inferior e tudo mais, e os caras olham de cima para baixo aquilo ali. Então, essa igreja se separou antes, né? Não lembro qual data que foi. Eu sei que quando o bispo Robson bateu de frente contra a ordenação do bispo Gene Robson lá no Canadá, que é a história que eu contei aqui semana passada, o arcebispo do Brasil bateu de frente com ele, falou, se você não se retratar, você está expulso. Ele falou, olha, você me desculpe, assim, na igreja anglicana a gente é submisso, a gente abaixa a cabeça, a gente reconhece e tal, mas a nossa submissão ela não é uma obediência absoluta, vamos dizer assim, né? Irrestrita. Existem restrições. Antes de obedecer a você, eu tenho que obedecer a palavra, a tradição cristã. Ela está acima de você. Você está acima de muita coisa, né?
sei lá, se o bispo virasse para ele e falou, eu não quero que você lidere essa igreja, você vai ficar para outra, mesmo que ele entendesse que é encheção de saco, ele tinha que obedecer, né? Eu não quero que você use mais essa liturgia, você vai usar liturgia X. Tá bom, bispo, amém, vou usar. Sei lá, domingo que vem eu não quero que você use o lecionário, você vai pregar o negócio que eu estou mandando aqui, beleza, faço isso com prazer. Agora, quanto a me retratar sobre algo que a palavra de Deus diz, aí já não dá para ele fazer, né? E aí ele foi expulso, e quando ele foi expulso, mais da metade dos clérigos da diocese de Recife foi expulso com ele, porque estava com ele. E aí o que gerou isso, gente? Um monte de igrejas esvaziadas, mas que pertenciam ao CNPJ Episcopal Anglicano do Brasil. E aí nós entramos num problema seríssimo, né? De disputa de templos e tal. Templos que, tipo assim, a gente não deixa vocês usarem. Vocês que aluguem templos para vocês. Mas a gente pagou esse templo com o nosso dinheiro. Nós somos uma comunidade de tantos anos que estamos aí. O problema de vocês. Vocês não fazem parte mais daqui, vão embora. Aí eles iam embora. Aí depois juntava dinheiro querendo comprar o templo para vocês, a gente não vende. E não tinha gente para frequentar. Tem uma catedral em Boa Viagem, linda. Hoje ela é usada para baile funk. Mas para nós não pode. É tipo isso. Isso o Márcio fez uma Fez. um vídeo lá, tá toda Fez um vídeo na igreja que ele foi ordenado e na igreja que ele casou. Falou, cara, olha isso aqui, tudo pichado, cagado. Olha isso aqui, gente. Aqui foi o lugar onde eu fui batizado. Ele mostra fotos e tal. Foi onde eu casei, né? Então, vai mostrando fotos do lugar e tal. Pertencem a esse CNPJ, mas que não é permitido a nós, né? O arcebispo que expulsou o Dom Robson, você sabe dele? Ele era de onde? De São Paulo? Do Rio de Janeiro. Eu tenho que conferir o nome. É claro que eu ia evitar falar o nome aqui, como está gravando, mas tem o arcebispo da época fez isso. Como é que funciona para expulsar? Igual para retornar tem que ter mais de uma pessoa? Sim, você tem que ter uma... É claro, a decisão é episcopal, o bispo decide e tal, mas tem que ter uma reunião para definir, estou fazendo isso, ele não vai tomar aquela decisão absolutista, né? Eu decidi e está feito. Então você reúne com o conselho de bispos. Falou, estamos de acordo? Amém? Beleza. Se alguém está de desacordo também, a gente vai conversar aqui depois. É uma excomunhão. Aí foi excomungado da igreja por ter... É claro, né? A excomunhão não vai falar a respeito ao que ele estava defendendo, né? Ele foi expulso por homofobia, né? Eles não tiveram coragem de fazer isso. Mas ele foi expulso por desobedecer uma ordem superior do clero, coisas assim, né? Robson não. Foi aquele Edward Robinson Cavalcante, né? Robinson, isso mesmo. Pode ser de família inglesa, não sei. Achei. Mas é isso. Isso levou a essa expulsão. Aí o que aconteceu? Robson procurou abrigo na igreja da Argentina, porque eles eram amigos. Robson, cara, era um cara rodado. Quem conhece o Congresso de Lausanne? Alguém já ouviu falar? Congresso de Lausanne? Robson estava lá, né? Robson, John Stott, esses caras eram tudo amigos, né? Inclusive tinha um movimento evangélico no Brasil nessa época para poder tentar dar uma resposta à teologia da libertação. Tipo assim, a teologia da libertação está cuidando do pobre, está criando uma teologia, uma liturgia, uma igreja voltada para o pobre. O que nós evangélicos vamos fazer? A gente vai simplesmente ignorar isso? A gente tem que ter uma resposta política, ainda que ortodoxa, a isso. Então a preocupação desses caras era essa, né? Robson tinha essa preocupação, e aí foram parar em Lausanne para poder discutir questões assim da igreja no mundo todo, né? A grande questão era o Billy Graham defendendo um lado de que a responsabilidade da igreja é pregar o evangelho e salvar almas, né? E o John Stott e a turma com o Robson Cavalcante e tal, mais política, falaram, não, a igreja
tem os efeitos do evangelho, né? E eles não podem estar separados disso. A igreja não está aqui só para ganhar almas e salvar almas de pessoas. A salvação é integral. Lá que vai surgir essa ideia, né? A salvação toda para o homem todo, é o evangelho todo para o homem todo, né? Para cuidar, né, da questão social também, né? A igreja tem essa responsabilidade, né? Que não pode ser confundida com o evangelho. No final das contas, quando foram assinar a carta, todo mundo concordou com isso. Os efeitos do evangelho não podem ser confundidos com o evangelho, mas o evangelho não pode estar separado dos efeitos sociais do evangelho. Nós precisamos cuidar do pobre, temos que ter projeto, temos que ter isso, temos que ter aquilo, né? Toda essa preocupação política, né? E social também, tá? Robson estava nisso, então um cara rodado. E ele conheceu o arcebispo aqui da Argentina. Hã? Rodado não é legal? Enfim, ele rodava muito por aí. E ele é acolhido nessa diocese da Argentina lá, a província, né, da Argentina. Depois disso, ficou aquela coisa, como assim a diocese da Argentina tem uma igreja dentro do Brasil, enquanto existe uma igreja anglicana no Brasil, administrada por outra diocese? Que história é essa? Né? E aí isso vai parar em outros lugares e vai começar a questionar, essa igreja não é aceita, não é reconhecida e tal. Aí começa uma briga, uma disputa aí. É quando vai surgir o que a gente chama de GAFCON, né? Uma reunião, um congresso global a respeito do futuro do anglicanismo. No mundo todo, os bispos, arcebispos e clérigos vão se juntar no dia em que deveria ter uma reunião acontecendo na Inglaterra, junto com o arcebispo de Cantuária, para decidir as coisas da igreja anglicana. Essa galera, a maior parte que deveria estar crescendo aquela reunião, foi para Jerusalém. E lá começaram a reivindicar isso. Olha, nós reivindicamos a Bíblia no centro da comunhão anglicana. A palavra de Deus tem que estar no centro, né? E olha isso, né? Interessante. Tem gente que fala, isso é um movimento conservador. Não, peraí. Conservador, vírgula. Conservador teologicamente falando. Mas é a mesma turma que está no Pacto de Lausanne e está lá. São pessoas preocupadas com o evangelho social, né? com política. É gente preocupada com essas coisas, né? E lá vai ter gente de esquerda e vai ter gente de direita, tá? Lá dentro, reivindicando isso. Vai ter americanos republicanos e democratas, tudo lá junto, né? Vai ter gente do mundo todo lá reivindicando isso. A palavra de Deus tem que estar no centro da comunhão anglicana. Não aceitamos esse tipo de direção que a igreja anglicana tem tomado. E aí, de 10 em 10 anos, foi tendo uma reunião, né? Até que... nessa reunião, não é só para isso, né? Eles se juntam lá para discutir problemas, por exemplo, como a AIDS na África. É uma pandemia gigantesca, né? Que todo mundo esquece que existe no mundo todo, né? Mas na África afeta muito mais. Então, o que nós como igreja vamos fazer? Olha só, né? O movimento conservador que estava discutindo, né? O que a gente vai fazer com relação à pobreza na África, né? Teve uma dessas outras reuniões que foi discutido uma questão de uma praga que estava chegando lá. Tinha uma praga de gafanhoto, em pleno século XXI, mano, acontecendo há poucos anos atrás, e o GAFCON estava reunido para poder discutir isso, né? E ali foi criado também a Confessing, como é que é? Uma aliança global de anglicanos confessantes, né? É isso. E o que é isso? São anglicanos do mundo todo que reconhecem a centralidade da palavra de Deus, né? Na igreja anglicana, que isso é importante, né? E tudo mais. Nós precisamos disso na igreja anglicana. E essa aliança global vai adotar essas igrejas que estão com problemas como essa igreja do Brasil, como a nossa, por exemplo, e como a igreja dos Estados Unidos, né? Brasil e Estados Unidos são dois países que têm duas igrejas anglicanas, né, dentro delas, né? A igreja
episcopal anglicana, que é essa do status quo e que foi se desviando, né, ao longo do caminho, né? Eu gosto de ser generoso dizendo que há pastores ainda fiéis, né, e pessoas fiéis ali dentro. Você é da IAB, que pena, você vai para o inferno. A gente não pensa isso, mas é uma igreja que já tem uma direção liberal mesmo, assim, infelizmente. Igual, sei lá, algumas igrejas presbiterianas hoje em dia, né, que nasceram ali na época da ditadura, por exemplo. Mas enfim, são igrejas que já têm um direcionamento, né, liberal. Enfim, o que eu estava dizendo? Tinha uma... Tá. Nos Estados Unidos e no Brasil tem esse fenômeno que aconteceu, né? Existem 2 igrejas anglicanas nesses 2 países, tá? Não, o rumo que eu tava dando para isso é o TDAH. Não, aqui, é só aqui e lá. Por exemplo, a igreja do Chile sempre foi ortodoxa. Lá é o arcebispo Tito Zavala. Ele sempre foi ortodoxo, as igrejas dele também, e ele não deixa liberalismo chegar lá. Então ele manteve firme aquela postura e falou: a gente não precisa de divisão. E foi até papo assim, em algumas discussões no GAF com eles. Falou: gente não precisa se dividir, olha só o Chile. Falei: beleza, olha só o Chile. Vocês tiveram essa experiência de ser expulso da igreja? Não. Então não é bem assim, tipo assim, não vamos dividir, né? E no final das contas, a gente que foi chutado para fora, a gente não provocou uma divisão, né, para acontecer. Enfim, então algumas igrejas não tiveram esse tipo de divisão. Na Inglaterra, lembra que eu falei agorinha mesmo, né, que na Inglaterra tem as 2 coisas? Agora eles estão também num processo de divisão dentro da igreja da Inglaterra. Está se dividindo entre uma igreja evangélica, confessante, e uma igreja mais liberal e infelizmente, né? É um movimento que às vezes eu pensava de modo mais ideal, senão podia não acontecer e aos poucos a igreja mais piedosa e tal, mais ortodoxa, começasse a crescer, influenciar os movimentos e tal. Mas o problema é que as lideranças são liberais, né? São lideranças que impõem certas coisas que começam a ser problema para um outro clérigo ali pequeno que fala: olha, agora você vai ter que fazer uma união civil homossexual, você vai ter que abençoar. Pô, mas eu não concordo com isso. Olha, você faz parte da minha diocese, você está discordando disso, você pede para sair, porque aqui não tem essa opção. Isso já está dentro dos cânones, né? Então, aos poucos, essas coisas vão entrando para dentro dos cânones e vai dando problema para quem não concorda com essa linha. Não é o tipo de coisa que daria para conviver, tipo assim, deixa quem concorda e quem não concorda, tá tudo certo. Agora está sendo coisas de cima para baixo, né? E na África, tipo assim, rolou essa divisão também, porque tem que nós da África ter se separado da Inglaterra. Sim. Como é que é isso? Isso no passado, né? Não sei. Tá. Agora, a África era bem unida com a Inglaterra. Nesse momento, a maior parte das igrejas da África, posso chutar aqui, mais de 90% das igrejas da África se separaram da Inglaterra, total. Junto com a gente, inclusive. Todo mundo. Rolou um racha nessa coisa chamada comunhão anglicana. Digamos que, não existe mais? Pô, existe. Existe uma comunhão de anglicanos. 85% dessa comunhão é conservadora nesse sentido teológico aí. Ela é cristã, tem uma centralidade no Evangelho, na Bíblia, né, e tudo mais. Esses outros 15%, eu não vou dizer que eles são desviados nem nada disso. Eu vou dizer que as lideranças estão comprometidas, a teologia está comprometida, né? E alguns estão lá dentro e não estão pouco se lixando para essa discussão de liberalismo ou não liberalismo. Tem gente lá que não é liberal, mas está lá. Não estou nem aí para essa discussão, né? Por exemplo, até pouco tempo atrás, quem estava nisso, o Alistair McGrath, o N.T. Wright, faziam parte de igrejas, de dioceses que a gente não está por dentro dessa discussão, a gente não quer entrar nisso. A gente é crente, né? O N.T. Wright é um cara, um teólogo muito bom, conservador e tudo mais, mas ele
Ele não estava no meio dessa militância, dessa discussão, né? Só que agora a coisa se enraizou tanto, chegou num nível que vai precisar ter essa decisão entre os caras agora. Pô, de que lado você está? Tipo isso. Infelizmente, né? É uma coisa que está chegando nesse nível, porque senão agora a própria consciência dele, o direito de consciência de não fazer certas coisas vai ter que ser colocado, imposto, né, sobre ele. Bom, dito isso, o status da igreja anglicana ao redor do mundo foi redefinido a partir desse concílio lá em Jerusalém. Principalmente a África, né, a maior parte da igreja anglicana hoje no mundo é africana, tá? A Inglaterra colonizou a África e a África colonizou o anglicanismo. Foi isso que aconteceu literalmente. E hoje, a maior parte dos africanos são conservadores, assim, de um nível que eles acham que até nós aqui somos liberal. Vocês ordenam mulheres, cara, isso não pode, sabe? Desse nível. Não pode, sem misericórdia e tal. E agora eu achei interessante esse movimento, porque eles estão revendo essa questão, misturando com a gente nesses congressos, né, de GAFCON, né, a Conferência Global sobre o Futuro do Anglicanismo. Já aconteceu umas 3, se eu não me engano. Nessas conferências eles têm revisto isso. Nós precisamos ordenar mulheres, isso é importante para a igreja de Jesus e tal. O Brasil faz isso e é uma igreja fiel. Os Estados Unidos faz isso, é uma igreja fiel. Então eles têm, enfim, aprendido um pouco nesse sentido e a gente tem aprendido com eles. Tem sido um movimento muito massa, assim. Deu para entender tudo até agora, gente? Massa? Agora o desenvolvimento é liberal, né? Sim, de ideias. É porque, tipo assim, não tinha essa divisão no tempo dele. Então, alguns diriam, pô, Dom Robson Cavalcante era meio liberal. Aí alguns vão dizer, não. Aí alguns vão dizer, eu tenho certeza, eu andei com ele. Aí fica aquela coisa assim, ou não é? Mas ele faz parte desse tempo que a igreja não tinha essa divisão, né? Aqui, pelo menos, vai acontecer por causa dele. O Desmond Tutu já, enfim, ele não tem... ele apresenta algumas ideias liberais mesmo, assim, não. Se ele tivesse livre, seria da GAFCON. Hã? Se ele tivesse livre, seria da GAFCON. Seria da GAFCON hoje. Agora, a GAFCON, gente, é uma conferência que criou essa comunhão de anglicanos confessantes. Antes dessa comunhão, existia uma coisa chamada... anglicana... Como é que é, gente? Sul Global é uma aliança das igrejas do Sul Global anglicanas do mundo. Era as igrejas do terceiro mundo. Todas elas muito fiéis, né, à palavra de Deus e tudo mais. E esse movimento também abraçou o GAFCON, né? Ele é muito maior do que o GAFCON, né? O GAFCON representava talvez uns 50%, mas esse pessoal era mais de 80%. E eles abraçam isso, não, isso está certo e tal, não sei o quê. E aí é um órgão oficial da comunhão anglicana. E eles reconhecem numa cadeira nessa tal desse Sul Global o nosso arcebispo Miguel Shoa, que não é, sei lá, ele não é bem visto e reconhecido pelo arcebispo de Cantuária. Então, para a comunhão anglicana, tipo assim, pô, existe um arcebispo sentado ali que não faz parte né, no papel e tal. E aí ficou sempre aquela coisa assim, pô, e aí? É ou não é? É aceito ou não é aceito? Né? Quando foram no Chile, cara, o arcebispo de Cantuária chegou no Chile com toda a pompa e tal. O arcebispo do Chile colocou o bispo Miguel Shoa do lado do arcebispo de Cantuária. Falou, ele vai sentar aí. Aí o arcebispo de Cantuária ficou puto. O cara lá da África que estava organizando o negócio ficou muito irritado também e tal. Mas tiveram que aceitar, porque o arcebispo local colocou o bispo Miguel lá, né? Então, assim, os anglicanos confessantes, né, no mundo foram bancando a igreja anglicana no Brasil, né, como parte da comunhão anglicana, e a igreja da América do Norte, a ACNA, né, a Anglican Church of North America, que também foi um fruto igual aconteceu no Brasil, né, aconteceu lá também. Essa Protestant Church dos Estados Unidos foi se tornando liberal ao longo do processo e precisou ter essa divisão também. Lá a igreja é muito maior do que aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil ela é bem menor do que lá, mas creio eu que hoje ela é maior, inclusive, do que a episcopal anglicana no Brasil,
mas os nossos bispos preferem não fazer as contagens, ficar comparando com isso, com aquilo, porque não faz sentido esse tipo de coisa, né? Então, estamos aqui hoje, uma igreja que recentemente, né, esse ano, vocês tiveram a chance de saber, né, que esse ano teve mais um GAFCON. Na verdade, não foi nenhum... foi um GAFCON mesmo. Foi reunido em Kigali, na África, para poder decidir sobre os rumos desses 85% que não concordam, depois que o próprio arcebispo de Cantuária, né, o Papa anglicano, vamos dizer assim, tomou essa decisão favorável à união civil, né, e mais um monte de coisa. Porque quando fala, é por causa de gay, é sempre assim, né? Essa igreja é homofóbica, por causa de gay, ela vai lá e faz isso, faz aquilo. Não. Isso acontece depois de uma série de processos que o cara já abriu mão nisso e naquilo, né? Então, essas igrejas se reuniram e falaram, cara, ele está indo contra cânones que eles mesmos professaram, eles mesmos escreveram, estão indo contra isso, isso e aquilo. Então, assim, não dá. O que nós vamos fazer? A gente vai ficar sendo voz profética ou a gente vai sair fora disso, né? E, por fim, a decisão global foi não reconhecer mais a figura do arcebispo de Cantuária como uma figura de unidade da igreja mais. Então, esse ano de 2023, a comunhão anglicana no mundo, não só a gente aqui no Brasil, né, rachou mesmo assim, com o arcebispo de Cantuária. Não dá para permanecer com você, a não ser que você se arrependa dos maus caminhos aí e se torne fiel às escrituras de novo. Mas a gente vai ter outras referências agora, né? Então, vamos permanecer no livro de oração comum, né? Nas orações e tal, enfim, há um caminho agora pela frente que a gente não faz ideia de como é que vai ser, né? Ore por isso, inclusive, porque isso faz parte, né? A gente faz parte disso, a gente está aqui agora, né? Vivendo como Estação Casa. Mas, no meio disso tudo, quem é e o que é a Estação Casa?